Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre que Deus tem propósitos e proverá tudo para nós nesta vida. Para isso nós vamos tomar como base o texto que se encontra no livro de Gênesis capítulo 22, verso 7 e 8, que diz o seguinte: Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Aleluias! Hoje o Senhor nos leva a este texto de Gênesis para nos falar sobre os propósitos de Deus e que Ele proverá tudo para as nossas vidas. O que é propósito? É aquilo para o que fomos designados. E saiba, meus irmãos, os propósitos de Deus só nos são revelados pela fé. Infelizmente, muitas pessoas passam por esta vida sem saberem quem são e para o que foram destinados a fazer. Reforço a você nesta hora, só a fé e pela fé conhecemos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Aleluias! Em João capítulo 1, verso 12, está escrito o seguinte: Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Percebam que muitos dizem: Eu também sou filho de Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Todos fomos feitos criaturas de Deus. Só os que recebem, deu-lhes o poder de serem considerados filhos. Quem são estes? Os que creem no seu nome, no nome de Cristo Jesus. Portanto, é a fé que nos leva a sermos filhos. E isso nos coloca em uma relação de paternidade com Deus. E assim podemos alcançar os propósitos de Deus para as nossas vidas. Pela fé no Filho de Deus, somos feitos filhos do reino. E percebam, os irmãos, aqueles que nascem em um reino, por exemplo, o reino da Inglaterra, são, desde que nascem, preparados para cumprirem as suas responsabilidades e os propósitos do reino da Inglaterra. No reino de Deus acontece o mesmo. Ou seja, quando cremos e aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, passamos a fazer parte da família de Deus. Portanto, nascemos para Deus em Cristo. E Ele, através do Espírito Santo, começa a agir neste momento nas nossas vidas. E Ele nos revela quem somos. E a partir deste momento, Deus estabelece os seus propósitos para a nossa vida como seus filhos. E a partir deste momento, somos preparados pelo Pai para cumprirmos nossas responsabilidades e vivermos os propósitos de Deus para as nossas vidas neste mundo. Queridos, só a fé nos ajuda a entender os projetos e os objetivos de Deus através da nossa vida. Percebam que todos os que nascem em determinado reino terão que ser testados e confirmados para que possam um dia herdar o reino no qual eles nasceram. Isso também acontece com aqueles que fazem parte do reino de Deus. Todos seremos testados e seremos provados e teremos que confirmar nossa condição de filhos para que possamos herdar o reino dos céus. Aleluia! Esta é uma verdade absoluta. Todos nós seremos provados e aprovados em nossas vidas. E isso é muito bom. Só são aprovados aqueles que Deus tem propósitos em suas vidas. Glória a Deus, aleluia. Você deve se alegrar com isto. Anote aí o que vou te dizer. A prova não é algo que indica que você não está fazendo a vontade de Deus. E sim, a prova
é o sinal que você é filho e que Deus tem propósitos para a sua vida. Se as provas chegaram, isto é uma evidência de que você está no caminho certo, aleluia. Assim como aqueles que nascem em um reino estabelecido aqui na terra, nós precisamos também, como filhos do reino, ser determinados, perseverantes e termos como foco o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Queridos, Deus nos chama para fazermos parte dos seus propósitos. Só aqueles que aceitam os desafios, passam pelas provações e aproveitam as oportunidades que a eles foram concedidas, seremos participantes do reino de Deus. Aleluia! Queridos, isto é viver na visão de Deus, como um verdadeiro cristão. Nesses dias, Deus está fazendo a sua igreja entender os seus propósitos. Não desista, vale a pena continuar sendo filho, sendo preparado para conquistar o melhor de Deus. Fomos chamados a participar de um reino inabalável, um reino que é eterno. Glória a Deus, aleluia! Já falei isso e repito, as provações não vêm para destruir ninguém, não. Vêm sobre nós até a condição que podemos suportar. Ou seja, ninguém é provado além das suas forças. A intenção de Deus é nos confirmar como filhos, para vivermos os seus propósitos. Deus, quando traz a prova, Ele quer aperfeiçoar a nossa fé e nos preparar para alcançar algo mais excelente, aleluia. Veja o que está escrito aqui no livro de Gênesis. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá, aleluia. Aquele lugar passou a se chamar o Senhor proverá. O texto mostra que Abraão estava sendo provado, pois Deus pede a ele que ofereça o seu filho Isaque, que era o filho da promessa. Este era um teste de fé para Abraão, um dos mais duros testes, mas era para que o propósito fosse alcançado através da vida de Abraão, e isso seria um benefício de Abraão. Que estranha situação esta, sim, é estranha esta situação. Deus provocou aqui na vida de Abraão, mas isto era para aumentar mais a sua fé, que já era grande, mas isso porque os propósitos de Deus para Abraão também eram maiores e melhores, aleluia. Percebam a guerra na mente de Abraão neste momento. Ele passou 40 anos servindo a Deus. Ele deixou tudo para trás, sua família, parentes, tudo que Deus pediu, ele fez de coração. Viveu amando a Deus e esteve obediente por todo este tempo, aleluia. Agora Deus pede para ele subir ao monte, oferecer o seu próprio filho em holocausto. Percebam, Deus havia feito uma promessa incrível a Abraão, que a partir da sua vida ele seria pai de uma grande nação. Percebam a luta neste momento na mente de Abraão. Quando Deus pede aquilo que ele amava, aquilo que buscou diante de Deus tanto tempo, a mesma luta acontece muitas vezes em nossas mentes hoje. Nós que somos a igreja do Senhor, muitas vezes vivemos esta batalha em nossas mentes. Muitas vezes o que está acontecendo em nossa volta é tudo diferente daquelas promessas que temos recebidos de Deus. E com certeza pensamos como Abraão deve ter pensado naqueles dias: Deus me tem dado grandes promessas, mas
Ele não falou nada que eu teria que sacrificar coisas na minha vida. Não me falou que eu teria que abrir mãos de coisas que eu amo. Talvez Abraão pensou, isso tudo que está acontecendo é tão contrário de tudo aquilo que Deus me tem prometido. As promessas de Deus para mim são tão lindas, mas o meu dia é tão diferente. Penso que se Abraão, no início da sua caminhada com Deus, ele tivesse sabido de tudo o que iria acontecer na sua vida, acredito que Abraão teria desistido. Por isso que muitas provas só vêm sobre nós quando já temos muitas experiências com Deus. Quase sempre, quando nos achegamos a Deus, no início da nossa caminhada, a manifestação de amor, de carinho, de poder de Deus. Não existem, neste momento, muitas lutas, muitas provas, como entregar tudo, por exemplo, aquilo que amamos no início da nossa caminhada com Deus. Isso é para que nós não desistamos logo no início da nossa caminhada. Abraão foi provado desta maneira tão forte no momento em que ele já cria, ao ponto de que mesmo que ele tivesse que sacrificar o seu filho, ele cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Ele cria tanto que mesmo sem o cordeiro, ele sobe ao monte, preparado para tudo, até levantar o cutelo para sacrificar o seu filho. Ele sobe sem medo de tomar a atitude que Deus estava lhe pedindo, certo de que Deus estava no controle de tudo. Aleluias! Abraão aqui estava pronto para não colocar os porquês neste momento diante de Deus. Ele teve que escolher entre o questionar o que Deus ordenou e confiar em Deus completamente, mesmo sem entender muito bem aquilo tudo. Queridos, só um homem provado e aprovado na fé pode enfrentar este teste tão grande como Abraão. Amados, preste atenção para o que eu vou te dizer neste momento. As provas mais intensas são reservadas para os homens e cristãos mais maduros na fé, para os que são mais experimentados. E quanto maior forem os seus sonhos ou visões de Deus para a sua vida, maiores também serão as suas recompensas. Deus é santo e aqueles que Ele chame e nascem de novo precisam ser santificados a cada dia, mas também estes alcançarão o melhor de Deus nesta terra e na vindoura. Aleluia! Confie nisso, meu irmão e minha irmã. Amados, nesta nossa conversa hoje, Deus quer que a sua igreja saiba que estamos vivendo tempos da igreja viver o que Abraão viveu, em confiança extrema, pois nesses dias nem sempre o que estaremos olhando com os nossos olhos farão sentidos em nossas vidas. Em muitos momentos o operar de Deus vai ser diferente daquilo que nós estamos imaginando, diferente de tudo o que estamos esperando, do que idealizamos para as nossas vidas. Queridos, Deus está ensinando a sua igreja que, como noiva, em muitos momentos teremos que agir como Abraão, confiarmos plenamente em Deus e colocarmos a nossa fé em ação e reconhecermos que Ele, Deus, tem o controle de tudo. Não entendemos, não sabemos explicar porque, como igreja, estamos passando por tudo isso, mas entendemos que Ele é Deus e Ele está nos céus e nós na terra. Portanto, acalme o seu coração. Deus hoje fala ao seu coração, à sua noiva, o mesmo que falou a Abraão
a Isaac, Deus proverá a igreja, aleluia. Hoje, o nosso Pai que está nos céus, diz pelo Espírito Santo à sua igreja, Deus proverá a igreja está sendo ensinada e também experimentada a confiar, esperar, aguardar plenamente no Senhor, pois Ele é o nosso socorro bem presente, Ele não tarda e nem falhará. Creia nisso no seu coração, que Deus possa manifestar sobre a sua vida o poder desta palavra, que esta nossa conversa, em nome de Jesus, possa neste dia fazer com que você entenda que o sacrificar é aquilo que Deus está pedindo hoje para a sua igreja, para que amanhã Ele possa dar o melhor e o maior para a sua igreja, o mais excelente. Que Deus possa estar ministrando sobre a sua vida com esta nossa conversa, em nome de Jesus, pois nesses dias Deus está nos pedindo para sacrificar tantas coisas, mas para nos dar o maior e o melhor de Deus, aleluia. Eu quero orar por você nesta hora, pedir para que o poder desta palavra seja sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém. Pai amado e santo, que a sua igreja entenda que a aprovação vem não para destruir, mas para um propósito de Deus em nossas vidas. Pai, peço que seja desenvolvido no meio da sua igreja esta fé plena, esta confiança absoluta em Deus, que a sua igreja caminhe nesses dias, mesmo não entendendo, nem conseguindo explicar tudo o que está acontecendo, mas que a sua igreja coloque a sua fé em ação, reconhecendo Deus como o soberano, o Deus que tem o controle de tudo o que acontece com a sua noiva, a igreja. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.